Na verdade, eu vou ter que ficar segurando o microfone. Então, aguenta o áudio ruim só esse minutinho, porque no próximo take vocês vão ver melhor, mais arrumado, que eu vou colocar o microfone, né? Mas é só pra, como é que eu posso dizer, dar um contexto pra vocês do que tá acontecendo no momento na minha vida. Tá vendo essa loucura aqui atrás de mim, esse pano? E do nada, um caminhão passando na rua? Pois é, o que tá acontecendo? Eu tô passando por uma reforma, tá? Uma reforma que é mais aos finais de semana. Então, tipo, durante a semana, como eu fico... não interessa, eu já ia entrar num assunto que não tem nada a ver, mas eu estou passando por uma reforma, por isso que isso aqui tá assim. E por isso que várias partes da minha casa estão um caos. E aí eu não queria, de forma alguma, usar isso de desculpa para não gravar. Porque eu sei que vocês gostam de ver e eu gosto de mostrar. Então, basicamente é isso, tá? Futuramente os vídeos vão melhorar a qualidade, eu quero investir aqui no canal, porque eu gosto bastante da comunidade que é criada aqui no YouTube, né? Se você tá aqui assistindo um vídeo meu de 10, 20, 30, 40 minutos, você deve gostar um pouco de mim, né? Então eu quero melhorar aqui a qualidade dos vídeos. Fora que eu já tenho um microfone, tá? Se você tá usando essa zoada do caramba de caminhão passando, eu já tenho um microfone, tá? Que ele vem aqui assim, a câmera vai me balançar com sua peste. E eu já comprei outro microfone de lapela. Então, a qualidade do vídeo aqui do canal vai melhorar. Eu não vou mais fazer aquela vagabundagem de postar um vídeo e passar 2, 3 meses sem postar vídeo nenhum. Porque a minha meta pra esse ano, meu objetivo, na verdade, é poder, né, melhorar e crescer e criar de fato uma comunidade aqui dentro do YouTube. Eu tô postando no Instagram, eu tô postando no TikTok, mas se você reparar, tudo é vindo pra cá, porque eu quero construir uma comunidade de fato aqui, sabe? Pessoas que vêm de outras plataformas para me assistir esses vídeos. Então, por isso, dando um contexto aí de 2, 3 minutos, que tá... sempre quando eu vou gravar tem alguma coisa estranha no fundo, ou não tá as melhores, porque eu não quero ter que montar um super cenário para conseguir gravar um vídeo, sabe? Eu não quero fazer isso, eu quero que seja um pouco mais autêntico. Eu quero que eu ligue aqui a câmera, literalmente como eu fiz agora, e te mostre o que tá acontecendo e o que é que eu tô fazendo, sabe? Então, basicamente, tanto que eu tô numa rede. Eu tô numa rede, entendeu? Eu não tô num super setup, eu estou literalmente trabalhando na minha rede. E é isso, tá? É isso. Se você gosta de me acompanhar aqui, eu gosto também de produzir conteúdo pra cá, tá bom? Então vamos pro assunto, né? Vou deixar Enfim, é isso. Olha só, eu espero que esse áudio esteja bom. Eu vou ter que ficar segurando esse microfone aqui, né? Mas eu já expliquei o contexto do porquê que esse cenário tão aleatório. Do último vídeo que eu postei, onde eu tava seguindo uma linha mais começa a gravar e fala. No caso, eu tenho um conteúdo, tá? Tem um tema aqui, já tá definido. Obviamente, você clicou nesse vídeo por causa que você leu isso, ou só porque você gosta de ver meus vídeos. Mas, enfim, como que vai ser essa pegada, né, pra esse conteúdo? Eu não vou te explicar o passo a passo de como eu consegui tudo isso. Eu vou responder as principais perguntas que eu teria se eu estivesse assistindo esse vídeo agora, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com temos 4 temas e várias perguntas dentro desses temas. O primeiro é como começou, o segundo é dinheiro e cobrança, o terceiro é clientes e o quarto é rotina em home office. Então, vão ter algumas perguntas sobre esses temas e eu vou começar a responder elas agora. Precisa fazer faculdade para trabalhar com design? Não. Você não tem a necessidade de fazer uma faculdade de design gráfico ou do que seja. Mas, obviamente, que se você fizer uma faculdade, seja de publicidade e propaganda, seja de marketing, seja de design, vai sim agregar na sua carreira. Até porque você pode utilizar isso no LinkedIn, você pode utilizar isso no seu Instagram, você pode utilizar isso em conteúdos, e isso com certeza vai crescer os olhos do cliente que vai lhe contratar. Mas, não, você não tem a necessidade de fazer uma faculdade, porque eu vejo muitos designers, muitos mesmo, que fazem um dinheiro muito bom, tipo mais de 10, 20 mil reais todos os meses com design,
e nenhum deles fez a faculdade em si de design. Quanto tempo levou até você conseguir viver disso? Essa é muito boa porque eu comecei em setembro/outubro de 2020, em plena eleição, né, daquele ano. E aí, o que foi que aconteceu? Eu literalmente comecei do zero. Eu tinha um notebook, tá? Eu tinha um notebook positivo, que ele tinha 32 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, eu acho. Pra você ter uma comparação, hoje o meu computador tem 1 TB de armazenamento e 16 GB de RAM. E ele consegue dar conta de tudo. Então você vê que naquela época rodar um Photoshop num computador daqueles era quase um milagre. Então eu comecei em parceria com gráficas. Tinha uma gráfica aqui na minha cidade, na verdade tem, ela não fechou. Tem uma gráfica aqui na minha cidade que eu fechei uma parceria com eles. Não foi uma parceria formal, a gente não assinou nada, mas eles não faziam as artes dos posts, eu fazia. Então, dos posts não, dos clientes que chegavam querendo a arte e não tinham. E eu fazia. Daí, como também juntou a época de eleição, muitas pessoas queriam fazer coisas de eleição para aquela data, para aquele momento. E aí eu consegui juntar um dinheiro legal e comprar meu computador. Mas, enfim, quanto tempo eu consegui viver disso? Eu fui conseguir o meu primeiro cliente fixo mesmo no final de 2021. Então, eu passei aí mais ou menos um ano, sei lá, fazendo o quê? 500, 1.000, 1.500, 2.000, ou até menos do que isso por mês, porque era muito freela, eu pegava muito freela, muita coisa de R$300, de 200, peças de R$30, por aí. Então, como eu ia fazendo esses freelas, eu conseguia, assim, um dinheirinho legal, sei lá, um salário mínimo, ou mais do que isso por mês, mas para mim conseguir, de fato, um cliente que eu tinha aquela recorrência todos os meses, foi até uma agência, foi no final de 2021. Eu já tinha conseguido um cliente, sei lá, que me pagava o quê? R$180, R$200, mas a gente sabe que no Brasil que a gente vive não é quase nada, né? Eu sou muito grata por esses serviços que me permitiram chegar onde eu estou hoje, mas que em dinheiro mesmo, ter essa recorrência não fazia tanta diferença assim. E aí foi conseguir um trabalho que eu conseguia mais de R$500 por mês só com um cliente no final de 2021. Você largou o emprego para fazer isso ou foi aos poucos? Esse é um tópico interessante porque eu gosto muito da ideia, da frase, da perspectiva de aproveite os seus privilégios. Eu tive privilégios assim que eu completei 18 anos. Porque assim que eu entrei na vida adulta, eu não tive a necessidade de procurar um emprego formal, né? Um CLT, que eu ia receber ali um salário mínimo. Porque eu tinha ajuda, assim, da minha família, mas não acha que eu sou herdeira ou sustentada ou algo desse sentido. Eu só, obviamente, que eu não passava fome, eu tinha um teto sobre a minha cabeça, eu não tinha ninguém me apressando para fazer nada. Eu tive essa... Eu não sei falar a palavra exata, por isso que eu chamo de privilégio, porque não é todo mundo que tem isso. Assim que você completa 18 anos, ou até menos, você precisa arrumar um emprego, né? Então, eu usei isso, mas foi a partir do momento que eu terminei meu ensino médio que eu conheci, de fato, design, e aí eu decidi, vai ser isso que eu vou seguir, é isso que eu quero fazer. Eu sempre gostei de trabalhar com criatividade, com visual das coisas, então... eu decidi e foi isso e tô aqui até hoje, né? Faz 6 anos. Tanto que até uma coisa interessante, eu sempre comecei vários projetos, vários perfis, várias coisas pra me fazer, voltadas, né, pra criatividade, mas eu sempre parava em algum momento. Acho que, sei lá, alguns meses. E o design é a única coisa, assim, que eu comecei e não parei. Vai 6 anos que eu tô no design e eu não quero mudar por nada. Com quantos anos você começou? Eu comecei no final do meu ensino médio, né, em 2020. Então, eu tinha 17 para 18 anos. E aí, quando de fato eu consegui viver do design, eu tava ali com 19, alguma coisa. Saindo da pergunta, dos tópicos de pergunta de como começou, a gente vai para as perguntas de dinheiro e cobrança. Como você sabe quanto cobrar sem assustar o cliente? Até hoje, eu não sei exatamente como responder essa pergunta. Por quê? Eu não utilizo proposta comercial no primeiro momento. Então,
Então, eu tenho sim propostas comerciais para identidade visual e para design social media, que é o que eu presto, né? Que é o que eu, de fato, faço ali. Eu tenho essas propostas comerciais. Eu também faço uns outros serviços, mas dentro do estúdio, tá? Tô me referindo ao meu estúdio de design. Eu tenho a proposta comercial, PDF bonitinho, mas isso mais por burocracia. Então, quando a pessoa fecha o trabalho comigo, que eu mando, tu acredita? Porque eu gosto muito de conversar com a pessoa que tá entrando em contato. Óbvio que se eu vejo que a pessoa ela tem um certo interesse maior, né? Se ela quer conversar sobre aquilo. Se a pessoa ela só chega querendo valores, eu não vou perder meu tempo, tipo, eu não vou estar puxando o assunto com uma pessoa que não quer assunto, sabe? Então, se a pessoa chegou interessada única e exclusivamente em saber quanto que eu cobro, eu mando o PDF, eu mando a proposta, eu mando, né, pra pessoa como ela quiser. Agora, se a pessoa, eu vejo que tem uma abertura pra me conversar com ela não tá interessada única e exclusivamente em saber o preço, e sim como funciona o meu trabalho, aí eu dou uma conversada, eu explico por mensagem, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de explicar sobre o meu trabalho. Então, basicamente, eu tenho em mente, para não assustar o cliente, eu tenho em mente que o cliente ideal, ele não vai se assustar com o valor. Então, se eu mandar um orçamento e a pessoa se assustar, ela não era meu cliente ideal. Essa pessoa, esse lead, não era meu cliente ideal. Porque o meu cliente ideal, ele tem consciência das coisas e ele não vai se assustar com o valor que eu cobro. Deu pra entender? Eu espero que sim. Você cobra por hora ou por projeto? Jamais cobrei nada por hora. Eu uso o cobrar por hora para me guiar em algumas coisas. Então, se eu vou fazer um trabalho que eu sei que eu vou levar 2, 3 horas, aí eu posso ter uma noção do mínimo que eu posso cobrar, sabe? Se eu quero trabalhar por R$ 35 a hora, então, se 3 horas, né, 35, 70, 105, por aí, enfim. Então, eu vou cobrar ali, mas normalmente eu cobro por escopo de trabalho. Então, hoje eu tenho os meus preços, os meus valores tabelados. Por que eu digo tabelados em aspas? Porque se um cliente chegar querendo um tipo de trabalho com prazos específicos, com uma forma de trabalhar específica, é um valor. Se o cliente chega de outra forma, é outro valor. Se o cliente é um cliente agência e essa agência demanda, sei lá, 100, 200 demandas por mês para o meu estúdio, é um valor pro design. Se essa agência ou se esse profissional só demanda, sei lá, 5, 10 demandas por mês para minha equipe, é um outro valor. Então, eu tenho um serviço tabelado, eu tenho preços tabelados, mas, obviamente, que o valor em si, ele muda conforme o escopo de trabalho, certo? E eu deixo isso muito claro quando o cliente entra em contato. Tanto que eu tinha um certo receio de falar sobre quanto eu cobro nas redes sociais ou em vídeos, de forma geral. Eu posso falar só sobre precificação, valores e tudo em um outro vídeo. Eu não quero que esse vídeo seja sobre isso. Mas eu tinha esse problema porque eu tinha em mente que se a pessoa ela vê que eu cobro X em alguma rede social, em alguma coisa que eu falei, e quando ela chegar para conversar comigo eu cobrar Y, vai causar uma coisa ruim, né? Vai causar uma sensação ruim, eu vi que era esse valor, então por que tu tá me cobrando esse? Então, por isso que eu já deixo tudo na minha proposta bem delimitado, que os meus valores, eles mudam, mas eles têm critérios para mudar. Então, não é, o fulano chegou pra mim, eu vou cobrar R$ 100 de ti pra fazer essa arte. Avulso, assim, não, eu tenho critérios de cobrança, né? Eu tenho coisas que, por que eu cobro daquela forma? E deixo isso muito bem claro. Como você recebe? Tem que abrir empresa? Lá em 2020 eu recebia na minha conta PF Lívia. Por um bom tempo eu recebia na minha conta PF. Mas desde já eu digo que você não faça isso. Desde o primeiro momento em que você começou a ter seus primeiros clientes, ter seus primeiros trabalhos, eu lhe aconselho sim a abrir um PJ, um MEI. O MEI é o microempreendedor individual. É uma pessoa autônoma e você vai pagar um imposto fixo,
certo? Você não paga por quanto você fatura, você paga fixo, é 70 e pouco. Na época que eu era MEI era 70 e pouco. Hoje eu já sou ME, aí o ME é outro babado que você paga pelo tanto que você fatura, né? Se passar de 81 mil reais por ano, que é justamente o que passou, o tema desse vídeo é sobre isso. Então, se passar de 81 mil por ano, você tem que desenquadrar do MEI e ir pro ME. Então, sim, eu lhe aconselho a você ir pelo MEI, porque aí você também já tem aquela questão da autoridade em cima do seu nome. Então, se você... um bom ponto também que eu acabei de lembrar. Quando eu estava nas primeiras negociações, eu deixava muito claro que o design não era um bico para mim. Não era uma extra, não era uma renda extra, não era um bico. Era o que, de fato, eu fazia todos os dias. Era o que eu estudava. Na verdade, é o que eu estudo, é o que eu me dedico ao máximo para entregar o melhor possível. Então, eu já deixei sempre muito bem claro que é o meu trabalho. Então, se é o meu trabalho e eu tenho CNPJ, eu tenho nota fiscal, eu tenho tudo bonitinho, já aumenta aí essa questão da autoridade, entendeu? Eu já tive clientes que literalmente mandaram mensagem dizendo: olha, eu fechei contigo porque você me confirmou que não é um bico, é o seu trabalho, é o que você se especializa todos os dias para fazer e entregar. Como eu recebo, né? Eu recebo pela minha conta do Cora, que é uma conta PJ, né? E até o meu Pix é o meu CNPJ. E eu recebo por lá. Então, basicamente, é isso. E se for como recebe de cobrança, né? De como que eu cobro do cliente, como que ele paga e tal, é por planos, tá? É a partir de 6 peças por mês. E identidade visual é pontual, né? Então, você não tem uma recorrência mensal para identidade visual. O cliente vem, ele paga, você tem um tempo para entregar, você recebe a outra parte e é isso. Você cobra antes ou depois de entregar? Eu sempre cobro metade. Em casos de agência, quando tem um contrato fechado, é empresa com empresa, é algo extremamente confiável, eu faço pós-pago. Então, eu começo e aí eu só vou receber lá pro dia 20, lá pro dia 25 do outro mês, né? Então, sempre com um mês dentro. Então, quando é uma agência, quando é um projeto muito grande, com 2 empresas, algo muito confiável, eu faço pós-pago. Eu até gosto, não vou mentir para vocês, porque eu tenho a sensação de quando eu recebo antes, é besteira, assim, é balela, mas se eu receber todo antes e depois que eu for trabalhar nesse projeto, você tem a sensação de que você está trabalhando de graça. Porque muito provavelmente aquele dinheiro já foi embora, você já pagou alguma conta, você já fez alguma coisa, então eu tenho essa sensação de que eu tô trabalhando de graça. É besteira, mas obviamente que entre receber depois e entre receber antes, você sempre receba antes, tá? É só uma brincadeira, uma coisa assim. Se você é um cliente chegar pra mim e eu não querer receber depois, não é porque eu não confio em você, é por conta do escopo também. Então, se for um contrato bem amarrado, aí sim é depois. Se dependendo da quantidade, também é depois, né? Então, o fato de eu lhe cobrar antes não quer dizer que eu não confio em você, tá? E eu sempre cobro 50%, porque aí também já pega nesse ponto, né? Se eu cobro 50% antes e 50% depois, então eu vou receber ali um valor para me iniciar, já é bom, eu já consigo pagar alguma coisa, já consigo fazer algo. E aí eu não tenho essa sensação de que eu tô trabalhando de graça, porque quando eu entregar, eu vou receber a outra parte. Então é muito interessante, eu gosto de receber 50%. Todo mês você ganha o mesmo ou varia muito? Boa. Esse ano de 2026 não tá variando tanto. Porque de 2025, 2024 pra cá, eu parei de produzir conteúdos, eu parei de prospectar até passivamente, porque eu não prospecto ativamente, tá? Eu não vou atrás de pessoas para me poder prestar o trabalho. Eu faço produção de conteúdo, portfólio, com foco de que esse cliente chegue até mim, né? Chegue até ali meu WhatsApp, onde a gente pode fechar um trabalho. Então, por conta disso, atualmente eu tô ganhando igual, porque eu tenho alguns projetos que são fixos, né? Então, contrato anual, contrato anual, na verdade, né? Que você deve confiar. Eu confio muito mais em contrato anual do que 6 meses, 3 meses, né? Pra ter essa garantia. Então, eu recebo fixo
Atualmente estou recebendo mais fixo, mas com certeza todo mês tem aqueles projetos pontuais, né? Aqueles serviços que eles não são recorrente mensal. Mas, sei lá, chega alguém querendo um pacote com 10 posts, com 15, com 20, e aí você faz, entrega e show de bola. E às vezes a pessoa volta no outro mês ou no mês seguinte. Mas enfim, varia sim, mas atualmente em 2026 não tá variando tanto por conta disso, porque eu tinha parado, né, com essa questão da prospecção passiva também, mas eu tô voltando, né, desde fevereiro aí que eu comecei a produzir conteúdo a rodo, tanto pro YouTube quanto pro Instagram, também tô fazendo as coisas no TikTok, então tá voltando a ter uma certa, mudar, né, tá, essa mudançazinha tá voltando a acontecer. Agora vamos para as categorias de clientes. Como o cliente te acha? Você vai atrás ou eles vêm atrás de você? Ou eles vêm até você, né? Não atrás de você, mas eles vêm até você. Já emenda... Opa, deixa eu botar aqui. Já emenda com o que eu acabei de falar, né? Que eu faço prospecção passiva. Eu sou uma pessoa muito tímida, tá? Então... E também eu tenho a sensação de que se eu for mandar uma mensagem pra pessoa, eu tô incomodando. E eu odeio a sensação de estar incomodando. Eu não gosto da sensação de estar sendo invasiva. A rede tá balançando. Eu espero que não seja um problema. Eu não gosto da sensação de ser invasiva, sabe? De estar perturbando alguém. Então, eu não gosto de prospectar ativamente. Eu sei que existem estratégias e estratégias. Eu sei que isso é uma coisa da minha cabeça. Eu sei que se eu for atrás, sei lá, de estudar como que eu posso fazer isso, vai dar certo. Mas não é algo que é a minha prioridade no momento, sabe? A minha prioridade no momento é a produção de conteúdo, é a prospecção passiva, que é com a produção de conteúdo e criação de portfólio. Ok? Então, é isso que eu faço para os clientes virem até mim. Eu tenho o meu link da bio. No link da bio tem todas as informações. E eu tenho o perfil do estúdio e tenho o meu perfil. Então, eu uso essas duas plataformas para mostrar o meu trabalho, para explicar como é o meu trabalho. E os clientes sentem interesse e vêm. Dá para trabalhar com clientes de outros países? Com certeza. Eu já trabalhei com diversos países diferentes. Argentina, se eu não me engano. Eu já trabalhei com a Argentina? Não lembro. Mas eu trabalhei com Estados Unidos, Europa. Já trabalhei com vários países na Europa. Aqui na América do Sul. Só não lembro se foi Bolívia ou se foi Argentina. Alguma coisa assim. Já trabalhei lá na África, com coisas lá pra África, né? Que mais? Eu acho que eu só não fiz nenhum trabalho pra Ásia. Eu acho. Eu acho que eu não fiz pra Ásia. Mas, enfim, todos os países com que eu já trabalhei tem lá na legenda na biografia do Instagram do estúdio. Eu sempre coloco lá as bandeirinhas. Então, já trabalhei, sim, com mais de 5 países, eu acho. Não sei se foi 10. Não, acho que 10 não foi. Tá entre 5 e 10. Ou mais de 10. Enfim, sim, já trabalhei com outros países, já recebi em outras moedas. Já recebi em Kwanza, euro, dólar. É isso, por aí. E uma dica também, eu utilizo a Wise e a Stripe, tá? Para receber esses valores de outras coisas. Não tem link, não tá patrocinado, quem dera, mas enfim. Essas são as duas contas que eu utilizo. Stripe e Wise, só que hoje eu utilizo mais a Wise. Vamos para a categoria de rotina em home office. Quanto tempo por dia você trabalha de verdade? Nossa, essa pergunta foi... Enfim... Deixa eu pensar aqui. Por quê? Vou te contar minha rotina hoje, em 2026, né? Eu acordo ali por volta de 8, 9 horas, né? Vou fazer minhas coisas de casa, tomar café, tomar um banho e tal, fazer minhas coisas de casa e começo a trabalhar mesmo lá para as 9/10 horas. Daí eu fico até umas 6 horas da noite, né? Ativa ali, fazendo as coisas. Mas essa não era a minha rotina antes. Tá? Antes a minha rotina era o quê? Eu acordava... mesmo horário. A minha rotina só começava aqui. Eu começava a trabalhar 9, 10, 11 horas no máximo. E eu só ia terminar de trabalhar quase de madrugada. Sim, eu entrava madrugada. Muitas vezes já fui dormir, sei lá, 2, 1 hora da manhã, meia-noite, porque eu tava trabalhando até de noite. Então, e tem muita gente que tá assim.
Eu não demonizo isso, tá? Eu não demonizo você trabalhar bastante. Só demonizo você trabalhar bastante se for sem uma necessidade. Então, tipo assim, você tem a opção, você tem como se organizar para você trabalhar direito num horário legal, mas mesmo assim você quer continuar trabalhando feito um condenado. Isso eu não acho legal, porque não passa uma coisa saudável, né? Não é saudável. Então, por um tempão, durante 2 anos, alguns meses, intervalos ali, durante ali uns 2 anos, eu tive problemas com isso. Porque eu comecei trabalhando literalmente todos os dias. Eu acordava e já ia trabalhar. Eu terminava de, tipo, eu terminava o trabalho, eu já ia dormir, aí no outro dia já acordava para trabalhar de novo. Então, era uma coisa muito desgastante. Eu ganhei muito bem, mas também foi muito desgastante. Então, é achar um meio termo entre isso, sabe? Então, hoje, eu fico no horário comercial normal. Às vezes, eu ultrapasso um pouco, mas nada como antes, né? De, sei lá, 10, 11, 12 horas da noite, jamais. Não faço isso de jeito nenhum. Você usa computador caro ou qualquer um serve? No caso, eu utilizo o MacBook Pro 2020 de 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Eu não sei quanto é que ele vale hoje, eu acho que uns 7 mil por aí, pra cima, pra baixo. Eu não sei quanto é que ele vale hoje. Eu sei que na época ele valeria fácil uns 10 mil reais, né, em 2020. Mas hoje em dia eu não sei quanto é que ele vale. Ele é um M1, tá? Então, tipo, já tá no M5. Mas ele supre muito bem o que eu preciso fazer com ele. Eu já tive PC de mesa, foi uns 3 mil e alguma coisa. Eu já tive outro MacBook, que era o MacBook Air, que é o de entrada, né? O Air M1 Air, de 8 GB e 256 GB de armazenamento. Também funcionou muito bem. Eu só troquei por esse, porque aí eu fui crescendo essa necessidade de ter mais memória, de ter mais coisas que já, tipo, o meu Drive, hoje ele tem mais de 500 GB de armazenamento, porque eu guardo muita coisa no meu Drive, né? Então, eu precisei, sim, de ter um computador mais robusto, mas também só ele já supre todas as minhas necessidades. Tanto que eu não tô num setup bonitinho porque eu mal uso meu setup hoje, sendo bem sincera com vocês. Eu utilizo mais o próprio MacBook. Tanto que eu já tô vendo de comprar um outro para esse aqui ficar de reserva. E o outro que eu quero comprar é com 16 GB de RAM também, 1 TB de armazenamento também, se eu conseguir, né? Porque eles são caros que só a peste. E o que mais? Que eu ia falar, continuar. E com uma polegada maior, tipo, ele tem 13. Eu queria um com 15, com 16. Aumenta pouquíssima coisa, mas já é um aumento, né? Já é um crescimento. Tanto que eu só uso ele. Eu tô usando o setup mesmo mais pra gravar aulas, né? Esses vídeos aqui não precisa tanto do setup. A maioria dos vídeos que eu gravo nem precisa tanto assim de um setup. Mas para gravar aulas onde eu preciso gravar a tela do que eu tô fazendo ali, aí sim é bom utilizar o PC de mesa, né, o setup, mas eu nem utilizo tanto assim também não, sendo bem sincera com vocês. Então, se você conseguir pegar um MacBook desde o mais básico até o mais avançado, você vai conseguir fazer um trabalho muito bom, tá? E eu digo MacBook, não qualquer outro, porque, como eu citei agora, qualquer um MacBook. Qualquer um MacBook. A partir do... Cara, um M1 hoje funciona. Tipo, eu tenho um Pro M1 que funciona. Mas, obviamente, que já tá no M5. Então, é bom você pegar ali um M3, um M4. Do M3 pra cima, sabe? Então, do M3 pra cima, qualquer um MacBook vai dar certo pra você. Certo? Então, dá pra você começar, dá pra você já... Ou que você já começou e quer pegar um mais assim, eu aconselho, sim, que você pegue um MacBook, porque... ele é otimizado. Todas as plataformas atualmente elas são mais otimizadas para o sistema do macOS, né? Então ele roda melhor as coisas nele. A última pergunta é: você trabalha sozinho ou tem equipe? Hoje eu tenho equipe, mas em 2023 eu trabalhava sozinha, fazia em média 300 demandas por mês.
E essas demandas eram por volta de uns 40, 45 reais, eu falando sobre valores. De 40, 45 reais, 35, 37 reais. Aí você faz as contas de quanto eu recebia trabalhando sozinha, né? Mas eu vi a necessidade de contratar a minha equipe, de ter pessoas trabalhando comigo, porque hoje a gente faz parte do setor de design de uma agência. Então, tem uma agência e a gente trabalha como setor de design deles. Então, todos os clientes passam pela gente. Então, eu não conseguiria fazer isso sozinha. E aí, por isso, eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo nesses projetos mais especiais. Mas uma boa parte, sim, eu faço sozinha. Por exemplo, hoje eu fechei um trabalho que são 14 peças. E aí, eu consigo fazer de boa sozinha essas 14 peças. E aí, eu faço e entrego elas. Mas coisas mais complexas, clientes mais complexos, projetos maiores, com certeza eu tenho uma equipe, sim, que eu confio muito e que eles são muito especiais. Então, acabou as perguntas. Esse vídeo tá com 26 bruto. Acho que vocês vão gostar desse conteúdo, você que já me acompanha. E é muito importante que para você que não me acompanha, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Lívia, Hanna Lívia. Eu trabalho com design, né, como eu já expliquei, desde 2020. Eu já fiz mais de 5 mil projetos, já tenho mais de 250 mil, acredito que 250 mil visualizações lá no Behance. E atualmente eu faço mais de 100 mil reais todos os anos com o design gráfico. E hoje eu vim responder essas perguntas de que possa ser a sua curiosidade no momento, né? Então, o meu foco aqui com o canal é justamente compartilhar o meu dia a dia como designer, né? Alguma vez ou outra eu posso compartilhar outras coisas, já que a vida não é só trabalhar, mas o objetivo aqui é justamente esse, construir uma comunidade, ter pessoas que não gastam, mas que ficam 20, 30 minutos do tempo dela me assistindo. Isso é uma coisa surreal, eu acho muito interessante. Boa parte do meu tempo, do meu dia, eu passo no YouTube. Então, e eu vejo esses vídeos longos de outras pessoas. E eu sei o carinho que eu tenho por essas pessoas que eu assisto. Então, eu já tiro daí o carinho que você pode ter por mim. E eu sou muito grata por isso, tá? Pra você que quer dar um passo a mais, para você que quer estudar sobre design com uma pessoa que já passou por tudo isso e que tem uma metodologia muito interessante, eu aconselho você a conhecer o GPD, que é o Guia Prático do Designer. Lá eu não vou te prometer que você vai fazer 10 mil reais por mês. Eu vou te prometer, eu posso te falar que você vai viver do design. Porque lá tem tudo o mínimo que você precisa entender para poder conseguir viver de design, tá? Então, tem módulos sobre prospecção passiva, como que eu faço a minha prospecção passiva. Tem módulos de a entrega mesmo, de como que você vai criar suas peças, como que você tem uma análise criativa, como que você tem os seus processos criativos. Tem os meus processos criativos, tem eu ensinando a criar. Então, ele não é um curso onde eu vou te ensinar a fazer 10, 20 mil reais por mês, tá? Mas eu vou te ensinar como que você vai viver de design gráfico. Eu trabalho de casa, eu tô gravando esse vídeo aqui em plena terça-feira, 2h38 da tarde. E isso é E hoje, como eu recebi uma mensagem do meu noivo, do meu marido, o teu trabalho é o melhor trabalho do mundo. Porque ele diz isso porque o trabalho dele é sair de casa 6, 5 horas da manhã. E o meu, eu literalmente consigo fazer de qualquer lugar do mundo. E eu ganho muito bem por isso, sabe? Então, pra você ter uma noção, quando eu comecei, na verdade quando eu comecei não, a partir dos meus 18 anos eu precisava, né, tomar um rumo na minha vida, o que eu ia fazer. E eu optei por estudar para concurso público, para polícia. Só que a minha motivação era unicamente e exclusivamente o valor, né? Era o quê? 3 a 5 mil reais por mês aí que eu ia receber como policial, mas em contrapartida eu ia me pôr em risco diariamente, porque querendo ou não, você tá indo, né, trabalhar fora de casa, combater literalmente as coisas, então você tem esse risco diário, né, diário assim, quando você tá trabalhando, e também quando você não tá, né, convenhamos, quando você também não tá trabalhando, você também tem riscos, então era únicos pelo valor.
Então, hoje eu consigo tirar a mesma coisa, o dobro, o triplo disso, dependendo, né, do mês ali. Eu consigo ganhar muito bem e eu nem preciso, nem precisei estudar anos e anos um concurso para isso, sabe? Só a minha determinação e a minha disciplina fazendo meu trabalho, eu já consegui tudo isso, sabe? Então, se eu conseguir, você também pode, acredite nisso.